amém? Amém? Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Mas fala para ele, o diabo que não presta. Deus é bom. Amém, queridos? Você crê em milagre? Eu vou perguntar de novo. Você crê em milagre? E tem algumas coisas que acontecem que a gente muitas vezes se depara e não entende, e muitas vezes não vai entender mesmo. Mas o Deus de Neemias capítulo 13, versículo 2, onde estava ali programada uma maldição para o povo, e o Senhor diz na sua palavra em Neemias 13, 2, que o Deus transformou a maldição em bênção. É só Deus que pode fazer isso. Mas certa feita em capítulo 11 do Evangelho de João, está acontecendo algo ali que uma família muito amiga de Jesus tinha por hábito passar por aquela casa, e ali muitas vezes ali tomaram um café junto com a família, muito amigo de Lázaro. Lázaro então é acometido de uma doença, e essa doença, ela se transforma em uma morte. 4 dias naquele túmulo, já cheirava mal, mas Jesus operou ali também um grande milagre. Mas ali no capítulo 11, versículo 4, projeta por gentileza, para a gente apenas fazer um prefácio aqui de um milagre. Você crê em milagre? Você gosta de ouvir sobre milagres? Deus ainda opera milagres. E aqui, diante de um cenário onde todos estavam ali talvez perplexos, talvez ali assustados, talvez ali, sabe, sem saber como agir, então ecoa uma palavra, e essa palavra de Jesus, ela diz assim, e Jesus ouvindo isso, ouvindo que tinha ali um cenário de tristeza, de impossibilidade, de desânimo, de enfim, e no meio de qualquer cenário, essa luz que resplandece sobre as trevas pode ecoar como ecoou aqui. E Jesus então, ouvindo isso, disse, esta enfermidade, esta situação, este problema, esta situação, seja ela qual for, irmão, não importa qual é o cenário, dê nome a qualquer dificuldade que você e eu possa enfrentar. Se a gente entender, Deus tem um propósito em tudo isso. Está dizendo aqui, Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu não sei o que você está enfrentando, mas se você crê, e se você se posicionar e dar os teus ouvidos à palavra de Deus, Deus pode transformar essa situação para a glória e para o louvor do nome dEle, independente do cenário. Vamos ver se é assim? Então quero convidar aqui os amados aqui, né? A Thaís, ela está querendo ficar quietinha ali, mas eu vou chamar a Thaís também. O Diguinho queria ficar quietinho. Vem todo mundo aqui, em nome de Jesus. Tentaram fugir de mim, mas não foge, irmão. Eu fico pegando no pé. Olha que benção. Deus é bom. Aleluia. Fique atento aí, irmão. Deus tem milagre para você também, em nome de Jesus. Deus faz além, Deus faz infinitamente mais, além. Quem começa? A paz do Senhor, irmãos. E eu estou aqui hoje para contar o milagre que Deus fez na minha vida. Porque Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de tudo. E eu estava na minha casa com o Luiz e a Luísa. E de repente eu peguei meus papéis para ir no postinho, buscar um encaminhamento e uns remédios que tinha acabado. E falei para a Luli, vamos Luli. A Luli foi. E o Luiz ficou em casa jogando. E nós fomos. E eu peguei as receitas na mão e o celular. E quando eu vi, eu não vi mais nada. Eu vi num lugar assim que estava avermelhado, azul, mas não conseguia saber que lugar que era. E diz que nesse momento a Luli pegou o celular e ligou para o Rodrigo. Ligou para o pai dela e falou, papai, vem vindo aqui que um carro bateu na vovó e sumiu. Aí quando eu não sei aonde que eu estava, se eu estava dentro do resgate, ou estava dentro da ambulância, já que eu abri o olho assim, eu falei, Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Ele falou para mim, mãe, um carro bateu na mãe e nós estamos socorrendo, e agora a mãe vai para Rio Preto. Aí eu falei, mas eu não vi nada. Ele falou, mas bateu. Aí ele ligou para a Érica e a Érica veio. E aí nós fomos para Rio Preto, mas nenhum segundo Deus deixou de me cuidar. Ele estava cuidando de mim. Eu estava ali, mas eu estava pedindo, Senhor, o Senhor é médico dos médicos, reis dos reis, eu sei que o Senhor está aqui.
E nós fomos. Quando chegamos lá, os médicos passaram em tudo quanto é aparelho, 3, 4 médicos do meu lado, uma médica, tudo. E ali eu com Deus, Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor é médico dos médicos, médico dos médicos. Aí, de repente, a médica falou assim, cadê a sua filha? Eu falei, minha filha está ali. Chamou a Érica. Aí, uma médica falava assim para a outra, não vai precisar de UTI, não vai precisar de fazer cirurgia, só que os antibióticos vai ficar boa e vai ficar uns 2 dias aqui em observação. Mas, graças a Deus, nem 2 dias eu não fiquei. Fiquei 1 dia e meio. Agora eu vou passar para a Érica. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aqui é aqui. Trovão que anda na terra. Pastor, e aí, igreja? Eu vim para cá, aquele medo, e o Senhor falava assim, eu cuido. Cheguei aqui, nós voltamos para lá, e eu fui falando assim, Senhor, prepara a equipe médica, prepara as enfermeiras, Pai, porque é a tua princesa, Pai, e fui daqui lá. Na verdade, eu queria descer daquela ambulância, queria ir correndo, que tá minha mãe e já levar logo, porque é assim, né? Quando a gente está passando, né, o processo. E chegamos lá, eles me falaram assim, ó, você vai ficar numa sala, e ela vai para o PA. Então, nós vamos repetir todos os exames novamente, então, desde o início. Então, você fica sossegada que, assim, a hora que for o momento de eu chamá-la para passar o que está acontecendo com a sua mãe, eu vou te chamar. Então, assim, 4, 5 horas. Mas quando é Deus e quando você coloca tudo na presença dEle, não demorou 1h30, chegou uma enfermeira, uma senhora, e falou assim, quem é a acompanhante da dona Carmela? Aquilo já me ferveu as pernas, né? Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Aí eu peguei e falei, sou eu. Ela falou assim, você pode me acompanhar? Porque ela fica assim, eu quero ver minha filha, porque minha filha falou que ia estar no quarto do lado. Aí fui lá, fiquei uns 40 minutos. Realmente, ali dentro, a minha mãe foi tratada igual uma princesa do Senhor. Acompanhei ela em todos os exames, E agora eu tenho que contar durante a noite. Mas na hora que eu cheguei, era uma sala de 5x5, pastor. Era uma sala imensa. E eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, mas não tem nenhuma tomada nessa sala? Né, porque eu tinha levado o carregador, minha bateria estava baixa. A hora que eu ligo o celular, embaixo lá no HB não funciona. Não funciona WhatsApp, não funciona celular, não funciona nada. Eu falei, Senhor, e os meus? O Paulo viajando, meus filhos, né, o meu irmão, os meus, como que eu faço, né, para dar notícia? Aí eu sou muito leiga, mas quando Deus é Deus e Ele está no negócio. Eu abri as redes lá, apareceu umas 50 redes. Aí eu abaixei e orei e falei, Senhor, o que eu faço? Espírito Santo, dá uma senha aqui para mim. Ele veio e soprou aqui. Soprou uma senha. Pastor, a minha internet voltou. Falei com o meu povo o tempo todo, com as minhas amigas e irmãs, a noite inteira. E aí, tinham umas 5, 6 pessoas esperando também, né? Eu tenho que passar a benção, não tenho? Recebi. Aí sentava um e falava assim, não funciona a internet, não funciona o celular. E todo mundo desesperado, né? É assim. Mas quem te deu? Deus. Passei a benção para todo mundo. E aí, pastor, aí de manhã, eles foram, os médicos chamaram, né? Porque eles já tinham resultado. E aí veio primeiro a assistente social, né? Aí ela falou assim, eu vou chamar o nome do paciente e a acompanhante fica numa fila. Aí a primeira a ser chamada foi a minha mãe. Só que ela virou para mim e falou assim, a sua mãe está repetindo uns exames. Então, vai demorar em torno de uns 40 minutos. Falei, tudo bem, fiquei esperando, sabe? Aí, nesse tempo, me chamaram. E quando me chamaram, aí veio a neurologista, neurocirurgião. Ela virou para mim e falou assim, olha, aconteceu, a sua mãe, ela quebrou costelas, trincou clavícula, quebrou o osso da cabeça, deu um sangramento. E, pela manhã, nós íamos subi-la para a UTI, né? Aí teve um dos médicos da junta que resolveu repetir os exames novamente. E foi constatado que sumiu o sangramento. Mas do jeito que eu estava lá, eu já ajoelhei meu chão, tinha umas 50 pessoas lá, tudo quebrado lá naquela sala. Eu falei, tu és fiel, Senhor. E Ele é mesmo, né? E pastor, quando olhava assim nos leitos, as pessoas têm sede, né?
A gente acha que a gente ama o próximo da gente, né? Mas quando a gente se depara numa situação dessa, a gente ama mais ainda, né? Tinha sede de escutar a palavra de Deus ali onde a minha mãe estava, sabe? E ali Deus operou um milagre, sabe? E aí a neurologista falou assim, ô, dona Érica, só que é assim, nós temos um protocolo. Ela não vai precisar subir, só que vai ter que ficar 2 dias de observação. Falei, manda nós para a suíte, pode mandar, já estamos, né? Tranquilo. E aí nós subimos, e aí? Chegamos lá, tinha uma moça de 23 anos, uma moça lindíssima, lindíssima. Mas assim, ela estava imobilizada, tomava banho na cama, assim, não comia. Já fazia 4 dias que ela estava lá. Ela havia sofrido um acidente, e nesse acidente, trincou uma das vértebras. Eu sei que sim, foi várias fraturas. E ela estava ali pendente de ver se ia fazer cirurgia. E quando o Senhor está abençoando, né? Quando o Senhor tem um propósito, né, na vida de um, e quem está perto recebe, não recebe? E aí, conversando com essa moça, ela tinha uma série de coisas, sabe? Síndrome do pânico, assim, e nós fomos conversando, a mãe dela muito novinha, né, as duas muito novas, sabe? E eu fui falando dos milagres que Deus já tinha operado lá embaixo, né, com a minha mãe, e fomos falando, e aí passou a noite, conversando. Aí no outro dia, pela manhã, passou a equipe médica e falou assim para minha mãe, olha, dona Carmela, os exames estão tudo jóia, provavelmente até a hora do almoço vai ter alta. E assim foi, sabe? Aí deram a alta para minha mãe. Aí eu falei assim para um dos médicos, eu falei, agora é a hora do almoço, então eu vou esperar o almoço e aí nós vamos embora, pode ficar à vontade. Aí eu desci lá embaixo e ela estava na cama, durinha. Aí vieram, nisso que eu desci lá embaixo, vieram para levá-la para fazer uns exames. Quando eu voltei, e lá eu desci lá embaixo, o Senhor falava assim, eu vou te surpreender. Você vai ver. Ainda não acabei, não. Eu vou te surpreender. E aí, a hora que eu cheguei no quarto, eu não vi ela se chama Nayara, sabe? Eu falei, mãe, eles já estavam tirando tudo da minha mãe, sabe, para a gente ir embora. Eu falei, mãe, cadê a Nayara? Aí minha mãe falou, ai, filha, a hora que você saiu, levaram ela e até agora não voltou. Eu falei, mas... Aí ela chegou em mim e fez assim, porque eu estava de costa. Dona Érica, esse é o Deus que a senhora me falou. Estava de pé, em pé. Ela chorava, a mãe dela pulava. E tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel em todo o tempo. Ele guardou a vida da minha mãe. E assim, eu comento com o meu irmão que a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Quando ela fala assim, honrai teu pai e tua mãe para que seus dias se acrescente. E a minha mãe, ela fez isso exatamente com meu avô, com minha avó, sabe? Ela foi uma filha, assim, maravilhosa, né, mãe? E ela é nosso amor, minha gostosa. E eu, sabe o que eu entendi? O Senhor me parou nesse tempo, né? Nesse tempo, e Ele falava assim para mim, cuida que eu estou cuidando. Então, lá fora eu deixei, pastor. Eu vivi tudo aquilo lá, sabe? Eu estou muito emocionada, então, mas tem muita coisa que o Senhor operou naquele HB lá. Muita, mas muita, gente. E eu vou falar, e eu entendi que aonde quer que a gente vá, a responsabilidade é nossa de propagar o reino, né? Aonde quer que a gente vá, Deus continua fazendo milagres. Eu vou te falar a verdade, hein? Não me sinto convidado não, tá? Eu queria agradecer também a igreja que orou pela minha mãe. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe tremendamente cada família, cada vida. Muito obrigada, viu, pastor? Todas as vezes, muito atencioso com nós. Deus abençoa mesmo. Lembra de um episódio, quando eu liguei para você? Eu vou te chamar de você, porque é moça igual eu, né? Pastor, e eu te falei de uma amiga minha, em outro estado, há 12 anos atrás. Esses dias eu encontrei, a irmã dela não, encontro sempre. Ela falou assim, aquele pastor é maravilhoso. E ela falou assim, um dia eu vou lá para conhecê-lo. E vai vir mesmo, viu, pastor? Obrigada, viu, pastor? Muito obrigada mesmo. Vocês têm uma bênção aqui. Quem já pisou no Santo dos Santos, né? Eu amo aqui. Muito obrigada, igreja. Minha família.
Glória a Deus. Já que eu estou aqui, né? Aproveitar aí. Irmãos, só para esclarecer ainda mais. Ela fez 70 anos, dia 30. O acidente resultou numa fratura da têmpora, um sangramento no cérebro, de aproximadamente 2 a 3 milímetros, 6 costelas quebradas, da 1/6 costela fraturou, e a clavícula fraturada. Dá para glorificar a Deus só de olhar para ela, né? Ela já está fazendo... Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ela já está fazendo a fisioterapia. O médico que está acompanhando de trauma lá em Rio Preto, no HB, eles colocaram um prazo de 6 meses, devido à idade dela e essa calcificação dos ossos, que já é mais lenta. Nesse primeiro mês, mais uma semana, ele já autorizou a tirar a tipóia dela. Então Deus tem surpreendido em todo o tempo. E no dia do acidente, eu estava trabalhando, eu estava trabalhando no caminhão de incêndio, eu estava de serviço naquele dia, e por um acaso deu uma ocorrência que a esposa de um bombeiro estava no local da ocorrência, e a viatura que ia era o caminhão que ia para lá. E eu ofereci para ele que ele fosse até lá na ocorrência, que a esposa dele estava lá. E eu fiquei no lugar dele no resgate, que não era para mim estar no resgate, mas ele saiu e eu fiquei no resgate no lugar dele. E naquele momento deu uma ocorrência no Pouso Bom. A gente estava se deslocando para o Pouso Bom. Quando a gente foi sair do quartel com o resgate, ali a gente brinca bastante, e eu sentei no banco do motorista. E não era eu o motorista do resgate. E aí chegou o motorista e ele começou a me empurrar e brincar comigo e me tirou dali. E eu fiz de propósito para a gente brincar ali. A gente brinca bastante ali, né? E eu rápido já passei para o lado do meio da viatura ali, que é o auxiliar que fica ali. E quando a gente estava indo para o Pouso Bom atender uma ocorrência, era uma queda também, o meu celular toca. Se eu estivesse dirigindo o resgate, eu não atenderia o celular. Mas como eu estava ali no meio, Deus me colocou ali no meio, eu tive tempo de atender o celular. E quando eu atendi o celular, era a Luísa, numa chamada de vídeo, falando que a vovó tinha sido atropelada. Ela falou 2 vezes comigo, que a vovó foi atropelada, e nisso um senhor pegou o celular da mão dela e continuou falando comigo. E ele me falou onde era. Eu só perguntei como ela estava. Ele falou que ela estava sentada, queria levantar. E de imediato, irmãos, a gente tem que crer no poder da palavra que o Senhor tem nos ensinado. Eu repreendi o espírito de morte. Todo espírito de morte eu já repreendi antes de chegar naquele local e fui orando para lá. A outra ocorrência foi passada para o SAMU. Eles prontamente já mandaram outra viatura para lá e nós fomos com o resgate para lá. Eu cheguei lá, ela estava sentada, toda ensanguentada. Aquilo ali eu já desmoronei, mas o Senhor me fortaleceu, socorremos ela e deixamos ela na Santa Casa. E por eu estar junto ali, deu uma tranquilizada nela. Em muitos momentos ali ela não lembra, mas o Senhor fez com que eu tivesse ali para ter um pouco mais de tranquilidade. E depois de tudo ali, passada a situação para o médico, a primeira pessoa que eu fiz contato foi com o pastor Veronese. Nós temos que crer no poder da palavra, no poder de paternidade, e de imediato, assim que eu saí daquela sala de emergência, o primeiro áudio que eu mandei, a primeira mensagem foi para o pastor Veronese, para ele estar intercedendo ali. E ali Deus já começou a operar ali todos esses milagres que aconteceu na Santa Casa de Votuporanga aqui, onde ela fez um monte de exame e um dos médicos ali não via necessidade dela ir para Rio Preto. Mas quando o outro assumiu o plantão, ele viu a necessidade porque Deus tinha que operar lá. Tinha coisas para fazer lá. E o Senhor a transferiu para lá. Um médico viu a necessidade e transferiu ela para lá. E Deus continuou operando o milagre. Então eu glorifico a Deus. Foi nos grupos da igreja, as orações, a gente agradece demais e glorifica o nome do Senhor pelo tudo que Ele tem feito. Amém, irmãos? Deus abençoe.